Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família. Esteja buscando a presença do Senhor em todo o tempo. Presença que nos basta, presença que nos fortalece, que supre das nossas necessidades. Presença que vem por meio de alimentarmos a sua palavra, orarmos a Ele, clamarmos, buscarmos, pedirmos, batermos a porta. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse ao Senhor o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor e Salvador da tua vida. Sim, fale com Deus. E nessa sexta-feira linda e abençoada, do dia 10 de março de 2023, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Salmos 119, verso 9, onde a Bíblia vai nos dizer assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Glórias ao Senhor por este verso, onde o Senhor chega por meio do livro de Salmo e nos diz de qual maneira, como poderá o jovem guardar puro o seu caminho. Creio eu que o salmista escreve sobre o jovem porque o jovem é altamente carnal, tem seus hormônios aflorados. Eu quero dizer que no estado da juventude é o estado onde a nossa carne ela é mais agitada, onde os hormônios estão agitados, e hormônio não é convertido não, irmão. O hormônio ele é altamente carnal. O hormônio na vida do jovem homem, na vida da jovem mulher, ele é agitado, sabe? E facilmente pode arrancar de nós a pureza que veio da infância. Facilmente pode nos levar a cair em tentação, a pecar. Então creio eu que a Bíblia menciona aqui o jovem como ele mantém puro o seu caminho, porque a instrução que a Bíblia dá ao jovem, por ser uma fase de vida muito tentadora, ela serve para a fase adulta, ela serve para a fase de velhice, a fase idosa, ela serve para todas as fases. E qual é a resposta que nós encontramos? Observando-o segundo a tua palavra. Observando o seu caminho, segundo, conforme a palavra do Senhor. Ora, Gálatas 3:11, o justo ele viverá pela fé. Então quem quer que o seu caminho continue puro, deve viver pela fé. E no verso 12 a Bíblia vai nos dizer: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Portanto, aquele que observa a palavra e busca aplicá-la na sua vida é o justo, é o que vive pela fé, é o que vive buscando os seus caminhos de modo puro, andando conforme agrada a Deus. Porque quando nós seguimos a lei por uma obrigatoriedade, sabe? Nós não devemos seguir a palavra obrigatoriamente, não. É com prazer, é colocando ela nos nossos corações e na nossa mente.
Assim como o próprio salmista 119:25 vai dizer: a minha alma está apegada ao pó. Nós precisamos desapegar do pó, dos desejos mundanos, desapegar daqui da terra, das coisas aqui da terra. E vivifica-me segundo a tua palavra, sermos avivados segundo a palavra de Deus, sermos dirigidos por ela, ou seja, colocar a palavra dentro de nós. Nós não podemos seguir a lei por obrigatoriedade, porque quando nós seguimos por obrigatoriedade, nós não temos a consciência de que os preceitos da lei, de que os preceitos da própria palavra são certos e que é o melhor para a minha vida. Eu não faço por obediência, eu não faço por misericórdia, mas faço por sacrifício, sabe? Nós temos que fazer para Deus com prazer, com vontade. Isso é a graça, quando a graça alcança as nossas vidas. Isso é fazer pela fé e assim sermos justificados pela fé. Pela fé, as minhas ações, elas são em acordo com as minhas intenções. Pela fé, eu vou à igreja com vontade de ir à igreja. Pela fé, eu oro com vontade de orar. Eu domino a minha carne ao ponto de ter vontade e sentir prazer em orar. Pela fé, eu obedeço a Deus com vontade de obedecer. Tá entendendo a diferença entre viver pela fé e viver pela lei? Viver pela palavra, aplicando ela em minha vida, colocando ela na minha mente, no meu coração, do que viver uma capa de palavra. Existem tantas pessoas que estão vivendo a palavra superficialmente, não está em águas profundas. É só uma capa, é só uma vida de aparência, é só um crente aparente. Esse é o que vive pela lei, assim como fariseu. Olha, nós temos que ser crentes de verdade, verdadeiros adoradores, aqueles que vivem com o Senhor habitando no coração. Porque quando a graça está sobre mim, porque eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu recebo o Espírito. Dentro de mim está a fé. E por meio da fé, o meu interior é mudado, o meu interior é transformado. Assim eu faço tudo para a glória de Deus por meio da fé. Jesus, ele veio para cumprirmos com a lei de modo prazeroso, de modo autêntico, de modo verdadeiro, em essência. E assim o jovem poderá guardar puro o seu caminho, observando o seu caminho segundo a palavra de Deus, aplicando a verdade na tua vida. Sim, quando nós aplicamos a verdade, a palavra em nossas vidas, nós temos o nosso espírito renovado. Nós somos um ser humano mudado. Às vezes, nesse processo evolutivo, nesse processo de transformação, de mudança, durante o nosso renovo de espírito, nós temos alguns retrocessos, ligeiros, mas retrocessos, algumas ligeiras quedas. Nós caímos em algumas ciladas, sim, caímos. Já percebeu que às vezes tem dias que você facilmente cai, ou melhor, já levanta caindo? Tem dias que mal você termina de orar e dá alguns passos, você já cai em alguma cilada do inimigo. Olha só, existe uma passagem onde Jesus pergunta aos discípulos: quem eu sou para vocês? E Pedro, como sempre muito ousado, diz assim: tu és o Cristo vivo. E Jesus diz: ah, Pedro, essa revelação não vem da sua própria carne, mas o próprio Pai te revelaste quem eu sou. Ou seja, Pedro estava cheio de Deus. Tempos depois, a Bíblia não diz exatamente quanto tempo, mas é um versículo, um capítulo após,
Ou seja, imediatamente após, ao Jesus falar do propósito de crucificação, que era chegada a sua hora, Pedro repreende Jesus dizendo: tu não podes ir, o Senhor não pode ir. E assim Jesus olha para Pedro e diz: sai-te, Satanás, arreda-te, Satanás. Ou seja, minutos após, horas após, Pedro já estava sendo instrumento de Satanás. Assim somos nós. Nós somos cheios de Deus, mas facilmente nós podemos ter ligeiras quedas, ligeiros regressos. Mas como a fé habita em nós, como a fé está em nós, e a fé é o próprio Jesus, a presença do Espírito Santo nos incomoda, nos repreende, afastando o inimigo de nós quando nós buscamos a sua presença. Ele nos incomoda sobre estes ligeiros regressos, essas ligeiras quedas. E assim o Senhor nos resgata e nos coloca de volta ao único caminho que purifica os nossos caminhos, que é por meio da palavra. Irmão, não deixa de se alimentar da palavra, não. Salmo 119, no verso 105, a Bíblia vai nos dizer que a palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Portanto, não se aparte da palavra. É ela que te vivifica, é ela que purifica, é ela que restaura, é ela que limpa e que aplana os teus caminhos. Busque aplicá-la na tua vida. Sim, viva por meio da fé. A fé vem do ouvir a palavra e aplicar a palavra na tua vida. Não basta eu ouvir, entrar no ouvido e sair no outro e viver de aparência. Não. Seja transformado por meio dela. Feche os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Deus soberano. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, sê conosco. Jesus, visita esse lar, enche esse lar com a tua presença, essa vida com a tua presença. Lava, purifica, restaura, liberta, cura. Senhor, tu és Deus, Deus que faz, Deus que não tarda, Deus que não falha. Em nome do Senhor Jesus, vem por meio da tua palavra purificar, lavar, Deus, as nossas vestes, as nossas mãos, o nosso coração. Senhor, seja conosco, Deus, em nome de Jesus, seja conosco em todo o tempo. Amém, amém. Que você tenha um dia maravilhoso e abençoado. E eu quero te dizer algo. Você que ouviu a palavra por meio do YouTube, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sim, dá um joinha aí. Amém? Tenha um dia abençoado, em o nome de Jesus.